Olá, meus amigos, minhas amigas. Uma excelente tarde, uma excelente noite, um excelente dia para todos vocês. É com grande satisfação que nós estamos inaugurando o nosso canal. É uma iniciativa que partiu de pedidos de vários alunos que queriam que as aulas ficassem disponíveis e que eu tivesse um canal aí no YouTube para falar sobre direito penal e sobre processo penal. E atendendo ao pedido dos meus alunos e atendendo ao pedido de vários colegas, toda semana nós estaremos colocando um vídeo no ar para falar sobre diversos temas de direito penal e processo penal. E para quem não me conhece, meu nome é Arlindo Peixoto Gomes Rodrigues, eu sou professor universitário, advogado criminalista, sou professor de pós-graduação, escritor de livros jurídicos e agora começando esse novo projeto aí junto com vocês. E para abrir com chave de ouro esse nosso projeto, nada melhor do que começarmos do início. Quando nós ingressamos na faculdade e nós encontramos com esse ser raro que são os advogados criminalistas que dão aulas de direito penal, a primeira aula geralmente é sobre o princípio da anterioridade ou do princípio da tipicidade. E todo mundo se lembra desse brocardo jurídico: nullum crime, nulla pena sine lege. Não há crime sem lei posterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. E depois nós começamos o estudo do crime, que basicamente tem 4 elementos: a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Quando nós falamos de lei penal, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que a lei penal, ela somente pode ser instituída e é de competência da União Federal. Ou seja, um crime somente pode ser tipificado se houver uma lei. Portanto, não se pode ditar medidas provisórias sobre crime, sobre processo penal. E estamos inaugurando essa nova jornada porque nós temos muitas leis penais e processuais que estão em vigor e que entraram em vigor e que muitas vezes nós acabamos esbarrando nessas lições que são as lições de primeiro ano de faculdade. Eu tenho o costume de falar para os meus alunos que a parte geral do Código Penal ela tem que ser lida e relida e estudada todos os dias. E quando sai uma lei, nós precisamos verificar quando essa lei foi publicada. Porque a lei penal, ela entra em vigor somente e se aplica somente aos fatos praticados de forma posterior à sua vigência. Ou seja, os fatos praticados antes da sua vigência não são atingidos pela nova lei. Mas, quando a lei nova ela é mais benéfica, existe o princípio da retroatividade. O que é retroagir? Voltar atrás. Então, se há uma lei nova mais benéfica, que chamamos de novatio legis in melius, ela vai ter o efeito da retroatividade. Porém, quando temos uma lei penal nova que prejudica o réu, a novatio legis in pejus,
ou uma norma penal incriminadora, essa norma penal incriminadora e a novatio legis impégios não atingem os fatos praticados anteriormente à sua vigência. E esses conceitos que eu estou passando para vocês são conceitos básicos, primários, que ficaram lá nos caderninhos do primeiro ano, do segundo ano do curso de Direito. Eles devem ser revistos e estudados. Porque quando sai, por exemplo, o pacote anticrimes, feito pelo então ministro Sérgio Moro, surge a questão de que o pacote anticrimes, ele vai se aplicar aos crimes praticados antes da sua vigência? É uma questão que atormenta os tribunais. Por quê? Porque existe dentro da lei dispositivos de ordem penal e dispositivos de ordem processual e dispositivos de ordem mista, que são de direito penal e de processo penal. O grande exemplo que nós temos, e que vai acontecer uma grande discussão a respeito disso, é a questão da progressão de regime. Todos nós sabemos que o réu progride quando ele cumpre mais de 1/6 da pena, ou quando o crime é hediondo, da Lei 8.072/90, quando ele cumpre mais de 2/5 ou mais de 3/5 da pena. Porém, com a alteração legal, passou-se a um patamar de 16% a 70%, além de se colocar um requisito no livramento condicional, que é a prática que é vedado o livramento condicional quando houver a questão chamada de prática de falta grave durante o período de prova ou durante a execução da pena. Quando a gente fala de lei penal, a gente vai tomar como exemplo ir para o finalzinho da lei penal e verificar quando ela foi publicada. E além disso, nós precisamos verificar quando ela entra em vigor. Porque às vezes ela tem um períodozinho da publicação à sua entrada em vigor que se chama de vacatio legis. Uma vez publicada a lei, nós precisamos analisar o quê? Se ela é mais benéfica ou menos benéfica, se ela é de natureza penal ou se é de natureza processual. E existe também um fenômeno no artigo 2º, que é a chamada abolitio criminis. Certas condutas deixam de ser punidas por não mais se tornarem crime. Então o artigo 2º ele vem e diz o seguinte para nós: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dele a execução e os efeitos da sentença penal condenatória. Ora, a abolitio criminis, se ocorrer durante o curso do processo, extingue o processo. Se ocorrer depois ou na execução da pena, ele vai atingir a execução da pena e esse réu tem que ser colocado em liberdade. Diz ainda o parágrafo único do artigo 2º que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, foi o que eu falei a respeito da retroatividade, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. E aqui vem a minha observação de hoje. Quando nós estudamos para concurso, estudamos para a OAB, vem aquele massacre. Sentença penal condenatória transitada em julgado, cabe habeas corpus. Sentença condenatória transitada em julgado, cabe revisão criminal. No caso da abolitio criminis, a situação aqui é diversa, porque nós temos um entendimento sumulado, é a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Quem compete aplicar a lei nova mais benéfica é o juiz da vara da execução penal. Se a lei nova mais benéfica
ela é promulgada e o processo está em curso, compete ao juiz ou ao tribunal aplicá-la. Se houver o trânsito em julgado e cumprimento de pena, passa-se pela súmula 611 a aplicação pelo juiz da vara das execuções criminais. Mas a grande questão vai ser a questão da progressão de regime. Eu vejo uma grande problemática nisso, na questão de se considerar a questão dos prazos para obtenção do benefício como de natureza penal, de natureza processual. Se os tribunais entenderem que essa nova lei e esses prazos são de direito material, eles somente passarão a atingir os condenados que foram alvo de processo e condenação depois da vigência do pacote anticrimes. Se eles entenderem, né, que é uma lei penal, ou seja, ela não vai poder retroagir e não vai poder atingir os fatos praticados no passado. E para terminar, nós vamos falar de duas leizinhas que foram esquecidas, que são as leis excepcionais e as leis temporárias. As leis excepcionais e as leis temporárias, elas gozam de um princípio, que é o princípio da ultratividade. Isso significa que, uma vez que, deixando a lei de vigorar, se o agente praticar o fato na sua vigência, ele será punido pela incidência do princípio da ultratividade. No próximo vídeo falaremos sobre essa questão tormentosa da lei penal ou da lei processual na progressão de regimes. Falaremos sobre a nova lei, sobre os novos prazos, e eu aguardo a sua visita, eu aguardo o seu compartilhamento, o seu like, para que a gente possa crescer e levar os estudantes de direito a conhecer um pouquinho mais o direito penal de uma forma bem descomplicada. Eu sou Arlindo Peixoto Gomes Rodrigues, professor de penal e direito processual penal. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e que Deus os proteja.